pessoal, vamos continuar nosso trabalho aqui de correção. Há muita paciência, bom ânimo, né? Vamos corrigir a aula 3 da semana 17, discutindo aqui as ameaças à Amazônia, né? Outras ameaças. Na aula passada a gente falou muito sobre desmatamento, queimadas, e hoje a gente vai falar de outras ameaças que esse importante bioma sofre. Vamos, sem mais delongas, a questão 1, que está logo aqui abaixo. Quais são os argumentos favoráveis à mineração da Amazônia na matéria abaixo? Na aula passada, lembra que tinha uma questão que vocês viram várias imagens de áreas de mineração muito devastadas, com muito impacto ambiental. Até um detalhe que tem naquela questão, naquelas imagens que eu deixei de comentar, né? Sempre tem um reservatório de água, um rio ali perto daquelas áreas de mineração, e essas áreas, obviamente, além do desmatamento, tem a questão da poluição dessas águas, né? As áreas mineradas são bastante poluentes às águas, o que é uma pena, tá bom? Então, aqui, continuando, né? Você é favorável, você é a favor ou você é contra esses argumentos que vão aparecer na matéria abaixo? Para acessar essa matéria abaixo, pessoal, eu acho que vou ter que visualizá-la, visualizar a atividade, é a mesma atividade. Pronto, agora apareceu o link. Vamos abrir o link aqui. Mais um golinho de café aqui, dá licença. Então, por que eu dei o link dessa matéria, né? Porque nessa matéria tem gente que concorda com a exploração dos minérios da Amazônia. O nosso presidente é um deles, né? E se você acha que eu vou ficar defendendo ou criticando o presidente aqui, não, eu só quero expor um outro lado, né? Porque a gente, claro que é contrário à mineração na Amazônia, mas tem argumentos prós, a favor, e tem argumentos contra, né? Então, Bolsonaro defende a mineração na Amazônia e exploração da renca. O que é a renca? Reserva Nacional de Cobres e Associados, né? E aqui vai falar da matéria, eu não vou ler tal, né? Eu só vou ler o trecho que nos interessa. Então, abre aspas aqui, logo abaixo da minha imagem, ao presidente Bolsonaro. A Amazônia pode ser uma solução para o mundo e não um problema para nós, disse ele. Vocês não terão um problema com o ministro do Meio Ambiente de Minas e Energia ou com qualquer outro. Deixa eu ver o que mais ele disse aqui, ó. Aqui, ó. Abre aspas também para o Bolsonaro. Vamos conversar sobre a renca? Que legal, né? O presidente querendo um diálogo. Isso é bom. A renca é nossa. Vamos usar as riquezas que Deus nos deu para o bem-estar da nossa população. Então, esse é o argumento, esse é o resumo do argumento, né? Das pessoas que defendem a exploração dos minérios na Amazônia. Usar as riquezas para o bem-estar da população. Claro que tem gente querendo usar as riquezas para ficar cada vez mais rico. Claro que tem empresas nacionais e também internacionais, inclusive norueguesas, explorando minérios na Amazônia. Sim, tem. Tem gente que não está preocupado com o meio ambiente? Sim, tem. Mas tem gente também preocupada, ao que parece pelo menos, com o bem-estar da nossa população. Bom, vamos voltar lá à atividade. Então, muito bem, a questão está querendo o seguinte, que você se posicione, você é a favor ou você é contra esse argumento?
Qual é o argumento? A Amazônia deve ser explorada para beneficiar as pessoas que moram ali na região, para enriquecê-las também. Lembrando que a região norte do Brasil é a região mais pobre do Brasil, mais pobre inclusive que a região nordeste. Os índices de desenvolvimento sociais da região norte são muito ruins em comparação com o resto do Brasil, especialmente com o sudeste e com o sul. Né? Então, você é favorável ou você é contra? Vamos ver o que os alunos que já responderam à atividade disseram. Como que eu vou ver isso aqui? Aqui as respostas. Aqui estão os alunos que responderam, parabéns. Um de cada turma, né? Olha só, 20%. Favorável, pois a mineração é uma das coisas que mais tem na Amazônia. Então, para essa aluna, já que tem muitos minerais, estou interpretando assim sua resposta, tá? Aluna ou aluno, né? Já que tem muitos minérios na Amazônia, vamos explorar os minérios, já que é uma coisa que é um recurso que existe, né? Aqui já tem um argumento contrário, olha. A pessoa é contra esse argumento, pois de qualquer jeito a floresta foi destruída. Você explora, você faz mineração, você desmata mesmo, né? Aqui alguém se diz favorável. Agora, o seguinte, seu bonitão ou bonitona, favorável por quê? Né? Justifique sua resposta. Essa resposta está muito curtinha, tá bom? E aqui as riquezas sim, pois ajudará o Brasil. E o outro, sou favorável. Aquele negócio que talvez já tenhamos dito, eu já disse isso na aula passada, né? E aqui é a minha opinião, você pode não concordar. Se algum minério é muito importante, é muito estratégico para o desenvolvimento do nosso país, né? E ele se situa na região amazônica, talvez sim abrir uma exceção e fazer a exploração desse minério, tomando os maiores cuidados possíveis com o meio ambiente, né? Mas não fazer da Amazônia também, na minha opinião, uma buraqueira, né? Para explorar todos os minérios, porque, como dissemos, é importante que a Amazônia esteja preservada, né? É difícil essa discussão, não é uma discussão fácil, né? Não tem resposta pronta para esses tipos de problemas, tá bom? Tudo bem, pessoal, vamos avançar? Outra grande ameaça da Amazônia, aos ecossistemas da Amazônia, apontada pelos ambientalistas, é a construção de grandes obras de infraestrutura. Dentre elas destacam-se as rodovias e pontes. Assista ao documentário abaixo e explique quais são os impactos que a construção de estradas causam no ambiente. Além disso, conheça um pouco sobre a história da Transamazônica, a rodovia que corta o Brasil de leste a oeste. Pessoal, essa Transamazônica, pergunte para os pais e para os avós de vocês. Ela é, assim, famosíssima por ser uma estrada lá da época do governo militar, começada a sua construção naquela época, e por ser extremamente precária ao trânsito, né? Famosa pelos atoleiros, ela não tinha sido pavimentada, boa parte dela ficou por décadas apenas uma estrada de terra, de chão mesmo, né? Como falamos, sem asfalto, sem pavimentação. E era um terror, muitos assaltos, os carros, os caminhões, né, ficavam atolados ali, às vezes dias. Então, cenas terríveis dessa Transamazônica, né? Então vamos ver um pouquinho, rever esse vídeo, né? E o que você tem que fazer mesmo?
explicar quais são os impactos que a construção de estradas causa no ambiente. Tá bom? Vamos voltar lá para a gente ver o vídeo. Tem que visualizar aqui a atividade. Vamos lá. Deixa eu colocar minha carinha mais para cima. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Povo da Transamazônica. Sou da Transamazônica. Sofredora? Transamazônica. Sofredor. Tudo bem? Como é o seu nome? Não é Franciscal, não. Nós somos baianos, né? É fim de tarde na Transamazônica, a rodovia brasileira rica em tamanho, histórias e aventuras. O que fez vocês virem pra cá, morar aqui na Transamazônica? Não, com meu pai, sempre que meu pai era novo naquele tempo, né? Morar na Bahia, aí para vamos parar umas terras, né? Aí nós paramos, eu para Rondônia, de Rondônia veio pra cá. Meu pai trouxe nós pra cá. Meu pai morreu tem uns 2 anos. O senhor chegou aqui, era como? Aqui era mato, tudo era mato isso aqui. Só tinha estrada mesmo. No inverno estava de mês sem passar carro. Um mês sem passar carro. Mês. verdade. Quando o carro chegava, a meninada saía, ó o carro, e todo mundo saía pra Porque o porta. menino era pequenininho, né? E como é que vive num lugar desse? Como é que vocês compravam as coisas? Pra cajar de pé, mas tinha que comprar, né? Quantos quilômetros daqui pra Cajá? 3 é perto, né? 3, mas aquele tempo era longe, não tinha estrada, né? A terceira maior rodovia do Brasil possui 4.223 quilômetros de extensão. Para fins de comparação, seria o suficiente para ligar Lisboa, em Portugal, a Moscou, capital da Rússia, no continente europeu. Mas estamos na Amazônia. Meu, esse dado é impressionante, né? Lisboa a Moscou, é cortar a Europa inteirinha praticamente, né? Então é imensa a Transamazônica, né? Mas isso é só um detalhe, isso ainda não responde a nossa questão. Vamos lá. Amazônia, mais precisamente na famosa Ladeira da Velha, entre os municípios paraenses de Pacajá e Novo Repartimento. O trecho é conhecido por fazer tratores como este, normalmente utilizados na lavoura, trocarem o campo pela estrada de chão. Porque aqui a ladeira é muito alta, aí para não quebrar, que não tem assistência, não tem nada, aí eu prefiro ter uma pequena força do trator para eu não quebrar meu caminhão. As soluções improvisadas da Transamazônica fizeram o tratorista Francisco mudar de ramo. Hoje sustenta a família apenas puxando caminhões, R$80 por saída. Aí eu começava a puxar aqui, 2, 3, embora. Aí até foi acostumando, chegava pra cá, já procurava eu, né? Aí o que fala? Foi também. É um serviço que tá igual a todo mundo, né? Aí tô até hoje aí. Surgiu uma profissão, né? História é coisa que não falta na Transamazônica. Seu Sebastião chegou ao Pará em 1978. Eu moro na rodovia Transamazônica, quilômetro 269. Veio da Bahia em busca de terra fértil e vida melhor. Personagem diferente para um enredo muito recorrente na região. O motivo de eu vir para aqui foi problema de seca na Bahia, no lugar que eu residia. Aí lá estava difícil, tudo que a gente plantava não dava mais porque a seca matava. Aí nós viemos para aqui e estamos aqui até hoje. Descreva para mim como era esse cenário aqui que nós estamos. Moço, isso aqui era tão difícil que a Transamazônica era mais atoleiro do que a estrada. E eu mesmo fiz linha daqui para Altamira com a D10, eu gastava de 12 dias para ir em Altamira e voltar. Com o carro cheio de gente e a tração era uma corda grande, dado nó. Quando atolava, descia todo mundo, eu ficava dentro do carro e os passageiros puxando. Era a tração do carro. Se não fosse isso, Ficava lá. A Transamazônica foi criada em 1972 no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici. A rodovia liga Cabedelo, na Paraíba, a Lábrea, no Amazonas. Mas é no território paraense, onde a BR-230 corta 16 municípios, que está muito do sofrimento provocado pela falta de asfalto na rodovia. Desde 2009, uma
força-tarefa tenta compensar esse atraso com frentes de trabalho simultâneas em vários pontos da rodovia. A intenção é asfaltar até junho de 2014 o trecho de 667 quilômetros da Transamazônica que vai de Novo Repartimento a Rurópolis, no Pará. Onde as obras seguem firmes, o trabalho do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, por meio da gestão ambiental, atua para que todo o território verde no entorno das obras sofra o mínimo de impacto ambiental possível. Desde o início, quando se pensa em contratar a obra, já tem que se pensar na gestão ambiental, né? Na verificação das áreas a serem exploradas, dos materiais, identificar bem, né, a questão do impacto na flora, na fauna. Então, é importante esse acompanhamento desde o início. A gerência das ações preventivas na área de meio ambiente nas BRs 230 e 422 é do consórcio ambiental formado pelas empresas STE, Astec e Progaia. A identificação de pontos de acidentes envolvendo animais silvestres está entre as ações executadas. O nosso procedimento é: a gente tira a fotografia com escala, né? E a gente anota coordenadas, anota espécie, né? Anota o local, para que isso aí a gente possa estar orientando as pessoas, no caso, de fazer a construção de passagem de fauna. Também cabe ao consórcio da gestão ambiental identificar as castanheiras com risco de supressão próximas ao trabalho de pavimentação da Transamazônica. A lei paraense que protege essa espécie determina que para cada castanheira derrubada, outras 3 sejam replantadas. Em apenas um trecho de 800 metros entre os municípios de Brasil Novo e Medicilândia, 28 castanheiras foram identificadas na área limite da rodovia. Nós temos que fazer o levantamento porque a castanheira e a seringueira são espécies protegidas por lei. É importante a gente identificar essas castanheiras dentro da faixa de domínio da rodovia, que é 40 metros à direita e à esquerda da rodovia. Outro ponto importante do trabalho de gestão ambiental é o monitoramento da qualidade dos rios, lagoas e igarapés ao longo das BRs 230 e 422. No total, 66 pontos como este são analisados periodicamente pelos profissionais do consórcio ambiental. Como a rodovia passa no igarapé, nós devemos monitorar ele para o quê? Para que a obra não afete a qualidade de água do igarapé. Por quê? Porque esse igarapé intercepta toda a região, né? E durante o percurso do igarapé, várias propriedades elas são interceptadas por ele e as pessoas utilizam dessa água. É apenas com a identificação desses pontos que os trechos são liberados para o trabalho de máquinas e homens que dedicam quase todo o tempo para melhorar as condições da Transamazônica. Uma ação que começa pela compactação do terreno em todas as suas etapas, até receber a pavimentação asfáltica, componente que dá o conforto tão esperado, a segurança tão desejada para quem dirige por essas bandas do Brasil. É aqui neste trecho da Transamazônica, a 50 quilômetros de Altamira, que está em andamento uma das obras mais importantes da engenharia brasileira, a usina hidrelétrica Belo Monte. Depois que a usina for concluída, este trecho aqui da Transamazônica será transferido para as margens do rio Xingu. E por conta desta mudança, a Transamazônica, neste local, será interligada por uma grande ponte que vai passar sobre o canal de fuga, que nada mais é do que a água que sai da hidrelétrica e volta para o rio. Outra ponte que vai facilitar o escoamento de grãos e o transporte de passageiros na Transamazônica será construída neste ponto do rio Xingu, entre as comunidades de Belo Monte, em Vitória do Xingu, e Belo Monte do Pontal, em Anapu. Uma obra esperada há muitos anos, que agora tem tudo para sair do papel. Às vezes não dá para ir para Altamira devido ao problema da balsa, fila, né? De 2 quilômetros ou mais, devido ao sofrimento que pertence a todos, né? É claro que se enfrenta na região alguns desafios para se pavimentar, né? Seja por materiais, né? Seja por mão de obra, mas desafio esses que eu vejo atualmente sendo superados. Pavimentar a Transamazônica é muito mais que um projeto ousado. É a recompensa para milhares de produtores, pecuaristas e empresários que nunca desistiram de fazer da Amazônia celeiro para o Brasil e exemplo de prosperidade para o mundo. É realizar o sonho antigo de personagens que construíram, com sotaques e origens diferentes, a mesma história, a do homem batalhador, persistente e vencedor. Hoje a Transamazônica, pode-se dizer, é uma rodovia em plena obra, em plena execução, de Marabá até Rurópolis,
todo esse segmento está contratado. E aí, nessa volta agora que a gente chama, né, do inverno amazônico, passado esse período, a gente espera entrar agora em obras, avançando na pavimentação dessa rodovia. Bom, pessoal, muito bem. Então, assistindo ao vídeo, né, o primeiro impacto ambiental da construção de uma estrada evidente, nem foi citado de tão evidente que ele é o próprio desmatamento, né? Isso a gente já falou na aula passada, etc. Óbvio, para construir uma estrada, você precisa desmatar. Se essa estrada for construída no meio da floresta, é óbvio mesmo, né? Uma outra coisa, quando você revolve e mexe em tanta terra, se chove, pessoal, a água da chuva leva parte dessa terra para partes mais baixas. E na Amazônia, o que não falta nas partes mais baixas são os igarapés, os rios, né? Então, boa parte dessa terra vai para o fundo de lagoas, de rios, de igarapés, de riachos, e isso torna o nível da água, a profundidade desses corpos d'água menor, o lugar fica mais raso, né? Isso tem impacto sobre o ambiente, inclusive sobre a fauna ali, né? Os peixes são afetados. Isso independente se é Amazônia ou não. Quando construíram a estrada Rio Santos, também, se não me engano, no período, agora não vou lembrar, mas houve também um grande assoreamento de um rio que eu visitei dentro de uma reserva florestal na Serra do Mar, aqui em São Paulo. O rio ficou raso e os habitantes do local, os quilombolas que vivem lá, né, descendentes de escravos, até hoje que vivem ali no meio da floresta, eles comentam que boa parte do sustento deles, que eram os peixes daquele rio, não podiam ser mais pescados, porque eles simplesmente desapareceram com a alteração da profundidade e também da qualidade da água, né? Porque você, quando a terra ou qualquer minérios alcançam os corpos d'água, alcançam rios, lagoas, igarapés, os componentes que existem na água se alteram, né? Você adiciona substâncias químicas que não estavam presentes naquele momento, né? Então tudo muda, toda a cadeia alimentar muda, né? Desde as algas microscópicas até os consumidores de terceira e quarta ordem, tudo altera de alguma forma, né? Tá bom? Então por isso que o vídeo mostra aí a medição da qualidade da água. Isso é muito positivo. Você tem que construir coisas na Amazônia, se for fazer mineração, estrada, hidrelétrica, tem que ter todo esse cuidado com o meio ambiente e só liberar, olha aí que falou no vídeo, só liberar uma parte da obra depois que essa verificação é feita, né? A gente viu no vídeo também atropelamento de alguns animais, né? Isso também é muito comum no Brasil, na África, onde tem estrada passando por áreas selvagens, você vai ter, às vezes, atropelamento de alguns animais. E, então, esse é um impacto. E aí, qual a necessidade? Construir corredores de fauna, normalmente por debaixo da rodovia, né? Porque naquele lugar que tem o atropelamento, ocorrem passagens de animais, né? A estrada cortou a floresta numa direção, mas os animais costumavam atravessar aquela região, não por aquele caminho, não pela estrada, mas cortando a estrada, né? Onde ali havia estrada antes. Então, imagina só, se é um lugar de migração ou de passagem da fauna, você precisa construir, fazer com que haja um jeito da fauna continuar passando e não por cima da rodovia, porque senão vai ser atropelado, tem que passar por baixo, tá bom? Isso é importantíssimo.
E algo que não falou no vídeo, mas caso esses animais não consigam passar, fiquem sendo atropelados, e caso essas passagens de fauna não sejam construídas, ocorre uma fragmentação. Você começa a dividir aquele bioma em partes diferentes. Você constrói barreiras. E aí, por exemplo, uma parte da população de onças, por exemplo, que fica do lado direito da rodovia, passa a não se comunicar mais, nem a cruzar com a outra parte da mesma população de onças que fica do outro lado da rodovia. Claro que para as aves isso não é um problema, mas para os animais terrestres, sim, né? Então pode ser que as áreas de caça, se esses animais não conseguirem atravessar a rodovia, as áreas que eles onde eles permaneceram não seja suficiente para a sobrevivência deles. Então vai ocorrer diminuição da fauna, da variedade dos animais, né? E essa falta de cruzamento, né, entre as populações também é um problema, porque você começa a ter uma população reduzida e muito aparentada de onças. Tô ainda no exemplo das onças, tá bom? Então imagina só, você tem alguns indivíduos do lado direito da estrada que não conseguem passar para o lado esquerdo, né? E aí eles começam a cruzar entre si, né? Machos e fêmeas. Só que os descendentes são todos parentes, muitas vezes uns dos outros ali. E vocês sabem que cruzamentos consanguíneos muitas vezes resultam em deficiências físicas, né? E enfraquecimento da espécie. Isso é comum, tá bom? Então, às vezes só pelo barulho também, às vezes a barreira física não existe, nem tanto atropelamento, mas se a rodovia se torna barulhenta, os animais começam a evitá-la, né? Isso também não foi falado no vídeo, tá bom? Que mais? Ele falou das castanheiras e seringueiras. Não são apenas algumas espécies de animais que sofrem com a construção de rodovias, mas também as espécies vegetais, né? E às vezes algumas espécies são de muita importância econômica, cultural e até ambiental, como é o caso das grandes árvores, né, que são as castanheiras, e as seringueiras, das quais já falamos numa aula anterior, quando discutimos sobre a flora amazônica, tá bom? Então, existe também a extinção ou pelo menos a diminuição de espécies importantes, tanto da fauna quanto da flora. Tudo bem, gente? Então, esses são os impactos que são citados no vídeo. Ok? Vamos continuar? Aqui, ó. Questão 3. Além de estradas, os ambientalistas apontam só um detalhe. Se você cansar, às vezes fica muito longa essa correção, pausa aí o vídeo, toma uma aguinha, né? Não faça como eu, não fique tomando café toda hora, faz mal pro estômago. Mas vai lá, toma uma água, né? E depois você volta. Pode pausar. Na aula, na escola, não tem como você pegar o controle remoto e pausar o professor. O professor fala, né? Mas aqui você pode. Aproveite esse privilégio, só não pode ficar enrolando muito, tá bom? Então eu vou continuar aqui retomando a questão 3. Além de estradas, os ambientalistas apontam as hidrelétricas como as principais obras que prejudicam o bioma amazônico. O vídeo que você assistirá abaixo é uma peça publicitária a favor da construção da usina de Belo Monte, em Altamira, a maior da Amazônia. Mesmo assim, é possível observar os impactos que uma obra gigantesca dessas causa na floresta. Escreva sobre esses impactos. Então, vamos lá também assistir a esse vídeo, né, e destacar alguns pontos. Construir na região amazônica uma das maiores hidrelétricas do mundo é um dos grandes desafios da engenharia, da logística
e da gestão ambiental. E este desafio é superado a cada momento na construção da usina hidrelétrica Belo Monte. Belo Monte é um projeto inovador. A energia será gerada em 2 casas. Opa! Peraí, vamos lá que eu apertei algo errado aqui. Vamos lá, de novo. Construir na região amazônica uma das maiores hidrelétricas do mundo é um dos grandes desafios da engenharia, da logística e da gestão ambiental. E este desafio é superado a cada momento na construção da usina hidrelétrica Belo Monte. Belo Monte é um projeto inovador. A energia será gerada em 2 casas de força, a complementar com 6 turbinas no sítio Pimental, onde o rio Xingu será barrado. E a principal com 18 turbinas no sítio Belo Monte. 2 reservatórios serão formados com um total de 478 quilômetros quadrados. O principal na própria calha do rio e o intermediário alimentado por um canal de derivação. Tudo nessa obra impressiona. Em potência instalada, Belo Monte será a 4ª maior hidrelétrica do mundo. A geração assegurada é suficiente para atender até 60 milhões de pessoas nos atuais padrões de consumo de energia no Brasil. São 30 mil trabalhadores. Foi feita a maior central de britagem da América Latina, utilizando rochas extraídas das escavações e abastecendo localmente a obra. Foi preciso também construir um canal de 16 quilômetros para levar ao reservatório intermediário até 14 bilhões de litros de água por segundo. E um conjunto de barragens e diques de contenção para regular o volume de água do reservatório. Para fazer tudo isso, estão sendo usadas mais de 2.500 máquinas pesadas. E uma estação de transbordo de cargas foi construída para receber as gigantescas peças da usina. Para se ter uma ideia, apenas um dos rotores pesa o equivalente a 320 carros populares. Belo Monte é um marco na responsabilidade social. São 3,7 bilhões de reais de investimentos em educação, saúde, saneamento, habitação e segurança, beneficiando milhares de pessoas na região do Xingu. Uma obra que não para. Dia e noite, milhares de trabalhadores divididos em turnos nos 4 canteiros de obra constroem a maior hidrelétrica genuinamente brasileira. Usina hidrelétrica Belo Monte. Energia limpa e sustentável para o Brasil. Tá muito bem, pessoal. Vamos ver o que os alunos responderam, né? Tô curioso. Aqui, ó. Os problemas da floresta. Questão 3, né? A falta de energia elétrica. Então, pessoal, tem muitas vantagens e desvantagens em fazer uma hidrelétrica na Amazônia, né? Qual é a questão aí, qual é o impacto ambiental da construção de uma hidrelétrica na floresta? Que males causam ao meio ambiente a construção de uma obra dessas? Bom, então realmente o que esse aluno está dizendo é verdade, ele não respondeu a pergunta.
né? Mas o que ele disse é verdade e é válido. Por exemplo, a população do Roraima, do estado do Roraima, recebia energia elétrica da Venezuela, que é ali, né, na fronteira. Só que a Venezuela passa por crises energéticas terríveis, vários apagões por dia, por semana às vezes, né? Então, às vezes a população de Roraima não tinha energia elétrica. E como que fica hospital sem energia elétrica? Eu sei que tem gerador, mas é ruim, né? Casa sem energia elétrica, empresa, tá bom? Aqui, ó, os impactos são que o rio vai ser desviado e provavelmente quando ela estiver pronta vai liberar muitos gases assim poluindo o ar. Olha, que legal. Vamos imaginar, pessoal, desvio de rio, represamento de rio causa algum problema para o meio ambiente? E a resposta é sim. Apesar de essa peça publicitária, esse filme, mostrar coisas positivas, boas e ainda no final dizer que a energia é limpa, e é limpa mesmo, energia hidrelétrica, para ser gerada, não causa poluição nenhuma, né? A água, ao girar a turbina e produzir energia elétrica, não está poluindo. Mas a construção é poluente, né? E o represamento das águas é algo que é ruim para o meio ambiente. Vamos pensar, eu convidei vocês a pensar, mas ainda não cheguei ao ponto que eu queria. Quando você inunda, você represa a água, né? Você vai inundar uma grande parte atrás daquela barragem. Vai ficar... E ali tem o quê? Atrás daquela barragem tinha o quê? Tinha um rio. Só que você vai represar a água, né? Vai fazer uma barreira e essa água começa a inundar outras áreas muito maiores que aquele rio inundava antes, ok? E começa a haver o quê? Morte de parte da floresta, né? Porque ela fica dentro da água. Não é toda a floresta amazônica que é adaptada a ficar debaixo da água. Aliás, nenhuma parte da floresta fica totalmente debaixo da água. Alguém já viu uma árvore que fica totalmente submersa, até a copa dela debaixo da água? Não existe isso, né? Não que eu saiba, pelo menos. Isso... ok? Então, essa floresta, quando submersa, morre. E ao morrer, pessoal, ela sofre decomposição. Então, ela vai liberar no meio ambiente gás metano, gás carbônico. Bom, fora os animais que morrerão ali também, né? Esses animais sobreviventes perderão suas casas e sem contar naqueles que morrem, né? Claro que antes de represar normalmente há uma coleta desses animais. Quando você faz esse represamento, você vai vendo que animais estão ali desabrigados e tentando sobreviver, ilhados muitas vezes nas copas das árvores que ainda não estão submersas, você tenta retirá-los. Mas a gente sabe que muitos morrem, né? Não tem como salvar a todos. Não é Noé, né? Nem Noé conseguiu no dilúvio salvar a todos, só salvou um casal, alguns casais de cada espécie, né? Muito bem. Então, certinho, ó. Quando ela estiver pronta, vai liberar muitos gases assim poluindo o ar, né? Mas é por causa dessa deterioração das matas que são submersas pela água, tá bom? Desmatamento e ocupação de lugares de animais e plantas, muita energia gasta. Sim, certo? Porém, muita energia será produzida também, né? Acaba desmatando um pedaço, poluição da água, solo, ar, etc. Muito geral essa resposta, hein? Muito bem, pessoal. Enquanto o vídeo estava passando, eu pensei em outras coisas. Tem um detalhe também. Você vai represar um rio, só que tem peixes que sobem o rio para desovar lá na nascente.
esse fenômeno chama piracema. Já viram aquela cena? Tem inclusive aqui no Rio Piracicaba, né? Muito famosa. Os peixes subindo, lutando, nadando contra a correnteza até alcançar águas calmas lá na nascente, para desovar. E muitos deles morrem quando chegam lá, né? Cruzam, desovam, e depois, exaustos, muitas vezes morrem. Mas tudo bem, mas pelo menos formam descendência, né? Colocam ovos. Agora, se você constrói uma barreira, como que esses peixes vão subir? Então, para evitar esse problema, as hidrelétricas atuais têm trechos, né, canais em que esses peixes podem fazer essa subida, tá bom? Então, isso com certeza foi feito em Belo Monte, porque é algo comum hoje em dia. Vocês viram no vídeo quanta pedra, quanta terra, né? Então, as pedreiras, assim, é uma área de mineração, né? É o mesmo problema das áreas de mineração, né? Para construir hidrelétrica precisa de muita brita, que é aquela pedrinha, né? Que tem inclusive no estacionamento da escola. Então, é uma área de mineração, de pedreira, e isso é muito poluente, pelas mesmas razões já citadas na questão anterior, tá bom? A mesma coisa a terra ali, né? Muito revolvida, muito remexida, grandes quantidades de terra transportadas de um lado para o outro tem impacto sobre os rios da região, né? E quando alguém fala aí da poluição, eu concordo plenamente, porque agora eu não me lembro a quantidade de máquinas, mas falou uma quantidade absurda de máquinas no vídeo, né? Então essas máquinas queimam combustível, elas poluem também, poluíram, tá bom? Então esses são os impactos que aparecem aí no vídeo, tá bom? Em momento nenhum a peça publicitária que fala só de coisas positivas fala sobre os impactos, mas mostra os impactos, né? E cabe a nós analisá-los. Tudo bem? Claro que há pontos positivos na construção de Belo Monte, que é do governo da Dilma Rousseff, não é do governo atual, tá bom? E ela foi também bastante criticada por causa da construção da usina de Belo Monte. Muito bem, pessoal. Vamos concluir agora com a questão 4. Há duas outras ameaças ao bioma amazônico, bastante apontadas por ambientalistas: a biopirataria e a grilagem de terras. Este assunto, a grilagem, abordaremos na próxima aula. Eu estou ansioso para falar sobre isso, tá bom? Agora, a questão da biopirataria nós já estudamos há poucas semanas. E aí eu pedi nessa questão que você relembrasse, dissesse o que é, né? Explique resumidamente como esse problema pode afetar a floresta. Se quiser, você pode utilizar exemplos na sua explicação, tá bom? Então vamos ver as respostas que os alunos deram. É um dos problemas que mais tem na floresta amazônica, é a falta de energia e de água. Pô, essa resposta não tem nada a ver, tá falando de biopirataria, tá? Não falta água na floresta, água potável sim, água encanada, direitinho na torneira sim falta. Vamos ver aqui, ó. O que é biopirataria? É o tráfico de animais ilegal, animais em extinção e raros. Sim, é o tráfico ilegal de animais, e esses animais podem sim estar em extinção ou entrar em processo de extinção por causa da biopirataria, e podem ser raros, inclusive, e são raros no lugar de origem muitas vezes. No lugar de origem não, no lugar de destino. Então um macaquinho bonitinho lá, uma ave exótica que vai para a Europa, ele é raro na Europa. Aqui pode ser que ele não seja raro, mas ele pode acabar ficando raro por causa da biopirataria, tá bom? Agora é o seguinte, como é que a biopirataria afeta o bioma amazônico? Isso não foi respondido nessa questão,
Vamos ver a próxima que se responde. Vamos ver. Não, também não. Olha que interessante essa resposta. A penúltima tá legal também, mas ele não respondeu o que eu quero. A última parte ali, né? Como que a biopirataria afeta o bioma amazônico? Não está respondido, apesar dele ter falado muito bem, explicado direitinho o que é biopirataria. E aqui nessa última resposta, abaixo da minha imagem, diz assim: a biopirataria no Brasil teve início na época do descobrimento, quando ocorreu uma intensa exploração de pau-brasil, uma espécie de porte médio da família das leguminosas. Essa espécie era usada pelos indígenas para a fabricação de corantes, foi levada para a Europa pelos portugueses. Iniciou-se aí a exploração da planta e a utilização do conhecimento tradicional. Que legal, né? E esse conhecimento tradicional também é citado aqui nessa questão agora. Não é, gente? Então, pessoal, olha só, me perdi um pouco aqui na atividade. Ok? Então, é uma ameaça. E a gente está falando... e aqui os alunos também falam de tráfico ilegal de animais, né? Que legal. Aqui, nessa última resposta, eu vou abaixar a minha imagem. Falsificação de documentos e apropriação indevida de terras. Isso não é biopirataria, isso é grilagem, tá bom? E aqui o aluno disse biopirataria é tipo tráfico de animais. Não só de animais, mas especialmente de qualquer coisa da floresta sem autorização do nosso governo, ilegal, né? É um tráfico, é um comércio ilegal de produtos da floresta e até de conhecimentos das populações tradicionais da floresta, como os indígenas, como as populações ribeirinhas, tá bom? Muito bem, pessoal. Como que isso pode afetar o bioma? Se a gente estiver falando de espécies, se a gente estiver falando de tráfico de animais, se a gente estiver falando de sementes, tudo isso pode afetar as cadeias alimentares, né? E a gente já estudou que quando você diminui ou aumenta, no caso é diminuir, né? Quando você diminui um ser, uma espécie numa teia, numa cadeia alimentar, toda a cadeia é alterada, né? Então a gente já estudou esse assunto em aulas anteriores sobre as cadeias e teias alimentares, tá bom? Muito bem, essa questão do tráfico, especialmente do tráfico ilegal de animais, tá bom? Muito bem, pessoal, se tiver dúvida, coloca lá nos comentários. Eu espero que a gente tenha aprendido bastante aí sobre as ameaças que a floresta amazônica sofre. A última ameaça que eu vou tratar na aula que vem é a grilagem de terras. E aí a gente vai encerrar. A gente já discutiu muito sobre floresta amazônica. E a seguir a gente vai discutir outros biomas brasileiros. Eu não sei exatamente qual será a ordem, se a gente vai falar de Caatinga, de Cerrado, de Mata Atlântica, não sei ainda, tá bom? Mas a gente vai passar a discutir outros biomas brasileiros. Então, espero que essa semana você curta e que aproveite, né? E que também aprenda com essa correção alguma coisa. E aproveite, né, gente? Eu sei que é cansativo, às vezes, ouvir essa correção toda. E, como eu falei, vocês podem pausar, né?
algo que vocês não podem fazer durante a aula, mas aqui vocês podem. E aí vocês retornam, descansam um pouquinho. Se ficar muito cansativo, eu sei que ouvir alguém falando, às vezes até dá sono, é cansativo mesmo, mas vocês têm esse recurso aí na palma da mão. Dá um pause aí, bebe uma água, faz um lanchinho, cuidado para não engordar, né? E aí volta para a atividade, tá bom? Então, até mais, até semana que vem. Um abraço.